Oi, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Uma muito boa noite a todos os nossos espectadores. Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos moderadores do Movimento Brasil Laico. Temos também a nossa amiga Ana Flávia. Nós estamos dando início ao novo ciclo de lives de diversidade religiosa e intolerância do Movimento Brasil Laico. Esta é a nossa primeira live de 2021. Que hoje vai tratar sobre religião de matriz africana com dois convidados especialistas e que, antes da gente começar aqui, a gente já teve uma conversa que foi muito bacana e essa conversa promete muito. Bom, pessoal, no Brasil, apesar da laicidade do Estado e dos direitos constitucionais, a intolerância religiosa continua sendo um problema grave e tem como principal alvo as religiões de matriz africana, um fenômeno que se entrelaça com a história da escravidão no país e a presença do racismo. Ao longo dos séculos, essa perseguição tem sido denunciada progressivamente, e hoje, tanto na política institucional e na atividade de fundamentalistas até a ação de grupos armados de traficantes e milícias em favelas. Para conversar sobre essa questão e desenvolver outros temas dentro dessa temática, temos aqui dois convidados, o Babala Oini e a por favor, eu passo a palavra a vocês. Quem pode começar? Qualquer um dos dois pode ir? Vamos com a nossa mais velha. Então, muito obrigado pela presença. Boa noite, saudando a ori de cada um e de cada uma, e dizer que é um prazer estar aqui, principalmente estar compartilhando, né, com o Babalaô Ivanir, né, nosso amigo de muito tempo. Aliás, nós, né, sempre temos essas relações preservadas, conservadas, com muito carinho, e em tempos de pandemia, né, quando a forma que a gente tem de se encontrar tem sido essa, através das lives, né? E dizer que, com certeza, né, nós teremos um belo diálogo, né, que faz com que a gente se coloque enquanto aprendiz, né, que é isso que somos. Nós somos sempre aprendizes, né, uns dos outros, e fico muito contente de estar aqui, representando o povo do Rio Grande do Sul, né, os batuqueiros do Rio Grande do Sul, e junto a isso, assim, com essa disposição que temos, né, desde que aqui chegamos, porque resistência é um legado que nós tivemos dos nossos. Então, muitos dos conceitos que se tem se trabalhado, se colocado na sociedade ocidental, são conceitos que, na realidade, não nos contemplam, né? E a gente também vai falar sobre isso, né? Principalmente, já sei, aí, através, né, do conhecimento, do estudo do Babalaô Ivanir, né, que estuda isso, né? Eu vivencio, né? Eu vivencio, ainda mais aqui, né, no estado mais racista do país, embora sendo o estado que mais se autodeclara de tradição de matriz africana, mas é o mais racista, o mais machista, e todos esses istas aí, ele se configura no início, né, lá em cima no topo. Mas é isso, vamos lá. Bom, eu me chamo Babalaô Ivanir dos Santos, né? Coincidentemente, no domingo agora, né? Ontem, fiz 40 anos iniciado para Orixá na Bahia, Orixá Oxoguian, no Ilê Labaxé, lá em Maragogipe, na Bahia, 40 anos de iniciação, em todas as nossos mais velhos sabem, obrigações pagas, né? Tudo, até a navalha. E sou iniciado para Ifá, na Nigéria, há 15 anos.
em Obumoshó, na Nigéria, da onde eu vou todos os anos, aonde me consagrei sacerdote de fato, né? E sou professor na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na História Comparada, onde eu fiz a minha tese primeiro, entrei para o mestrado, fiz minha tese de doutorado, chamado Marchar Não é Caminhar, que é uma comparação entre a caminhada pela liberdade religiosa, que concede, na verdade, um Estado democrático e laico, né? E a Marcha para Jesus, onde esse conceito aí está, de fato, colocado, né? O que é fascismo, o que é autoritarismo, o que é negócio, né? E não é fé, bem como as pessoas pensam. E, atualmente, sou professor lá do Programa de História Comparada, né? Professor orientador do mestrado e doutorado, e onde eu tenho trabalhado muito esse tema, onde, inclusive, eu dou uma disciplina todo semestre, né, sobre História Social da Intolerância Religiosa no Brasil na contemporaneidade, né? Os desafios e questões colocadas para isso. Então, e sou militante do movimento negro há 40 anos, militante pelos direitos humanos, dediquei a minha vida, tenho dedicado a minha vida a essas lutas sociais, atualmente contra a intolerância religiosa. E quero agradecer o convite, né, do Movimento Brasil Laico e convidá-los para ser parceiro da nossa caminhada pela liberdade religiosa, porque, embora tenha o nome de liberdade religiosa, mas é pela democracia, porque ela é da liberdade religiosa e o Estado laico. Isso sempre foi um princípio nosso, né? Então, um prazer aí estar aqui contribuindo. E Sandra Ali é gente do meu coração, né? Uma grande sacerdotisa, que em São Paulo é quem inicia um pouco trazendo para dentro da esquerda, né? Dos setores da esquerda. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, no Isso. Sul. Porque tem outra lá em São Paulo, né, tem outra em São Paulo. É uma grande sacerdotisa, tem um trabalho muito grande lá no Sul, e tem uma experiência também política, né, muito, muito interessante para todos nós, progressistas, né, de esquerda, né. Então, estar com ela é um grande prazer aqui, estar dividindo esse diálogo aqui e conhecendo vocês, né. Não só os dois, a outra que está por trás da câmera, mas o movimento, né? Acho que esse é um momento muito importante para todos nós. Para a sociedade brasileira e para a democracia. Com certeza, com certeza. E eu falo com toda a seriedade que eu espero que continuemos em contato depois dessa live e pode ter certeza que sejamos parceiros, já temos o mesmo objetivo, o nosso movimento com a luta de vocês. Com certeza temos muito a aprender com vocês. Vamos aprender um pouco nessa live de hoje, mas eu espero que tenhamos o contato com vocês, a parceria daqui para frente sempre. E espero, inclusive, conhecer vocês pessoalmente um dia. Ana, quer falar alguma coisa? Bom, eu gostaria de primeiro dizer boa noite para a nossa audiência, boa noite para os nossos convidados, é um prazer tê-los aqui, vamos aprender muito com vocês, tenho certeza. E também, eu sou uma das moderadoras do movimento, né, sou coordenadora de militância e coordenadora de comunicação em alguns momentos. É muito importante esse momento que a gente tem numa live como essa, para poder a gente conhecer melhor as tradições de matriz africana. Tem muita gente que realmente não conhece, aliás, eu acho que a grande maioria, né? Nós estamos num país que se identifica, mais de 80% se identifica como cristão. Então, eu acho que é um momento muito importante para a gente aprender realmente e conhecer melhor as tradições. É um prazer imenso estar aqui, eu estou emocionada, de verdade, de estar aqui com vocês. E, enfim, eu gostaria de falar sobre um projeto que eu participo. Eu participo de um programa sobre divulgação científica numa rádio, aqui na minha cidade, e na última sexta-feira nós entrevistamos a participante de um projeto chamado Aflorescer, que é um projeto muito bonito também sobre negritude. E eu acho que é uma oportunidade interessante também de divulgar projetos nesse sentido, né, para as pessoas conhecerem essas realidades que muitas vezes são silenciadas, né? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês e sejam bem-vindos.
Eu acho que eu já vou... E aí, vamos começar as perguntas, né? Então, você inicia com a primeira pergunta. Certo, Vamos lá, Rodrigo? então. Isso aí. Bom, só para todos saberem, inclusive nossos espectadores, nós planejamos que essa live dure de 1 hora e meia. São um pequeno conjunto de perguntas que vocês terão mais ou menos 5 a 7 minutos para responder cada um e comentar, mas vamos deixar o papo fluir. E, quem sabe, até mais perguntas dos nossos espectadores, ok? Bom, eu vou começar falando sobre diferenças entre as religiões de matriz africana. Existe uma grande incógnita a respeito das religiões de matriz africana. Muitos conceitos são conhecidos, alguns são confundidos, alguns são desconhecidos, e essa ignorância que, inclusive, muitas vezes há uma apropriação cultural, como a de Iemanjá, e a demonização de outras imagens, como a de essa ignorância se torna a raiz do preconceito e do racismo. Não à toa, inclusive, a gente vê pela mídia uma valorização, por exemplo, da mitologia nórdica e um racismo às entidades de matriz africana. Por essa razão, nós gostaríamos que começasse fazendo um breve resumo sobre os tipos de religiões de matriz africana e suas diferenças. Bom, pode começar. Você quer começar, Sandra? Posso. Na verdade, eu não vou fazer uma explanação das diferenças da religiosidade de matriz africana. Estão me ouvindo? Acho que eu estou com... Não, tá certo, eu estou com o microfone aberto. Está tudo certo. Mas tratar um pouco sobre o que a gente tem como princípio, porque eu tenho certeza que depois o Babalão e Vanir vai conseguir explicitar de uma forma mais didática, mais histórica, lá para a gente dividir aí. Então, eu trago a ideia de que os princípios civilizatórios da tradição de matriz africana, eles nos levam a nos perceber como pessoa no coletivo. E aí, os nossos desafios nunca são do indivíduo, nunca tem aquela, né, o indivíduo, o cidadão construído lá nos primórdios da França, na Revolução Francesa, ou seja, até porque na Revolução Francesa nós aqui estávamos escravizados, né? Nós não éramos pessoas, nós não éramos humanos. Então, os desafios para nós, eles nunca são do indivíduo. E quando há um ataque a mesmo que ele seja, né, que ele não seja, por exemplo, um batuqueiro, como nós aqui no Rio Grande do Sul, né? A forma como a matriz africana se explicita na forma de cultuar, né, através do batuque, né? Mas quando há um ataque a sempre será entendido como um ataque a toda a coletividade, a toda a tradição. Porque para nós o direito ao culto não é algo que individualiza, não é algo subjetivo. Porque, para nós, o ataque, quando há um ataque ao direito, por exemplo, um ataque ao direito ao culto, né, ou um ataque ao direito a se expressar, né, a expressar o seu sagrado de uma forma diferente do cristianismo, né, para nós, quando há esse ataque a esse direito, é um ataque à força vital. Essa força vital que ela não tem uma categoria, né, ela é algo que nós experimentamos. Então, nesse sentido, é essa força vital que tem, desde sempre, nos conduzido, inclusive, a novas possibilidades nesse modo de vivenciar o mundo, né,
de nos colocar no mundo. Então, isso faz com que nós resistamos, que a gente resiste até hoje, né? E nós resistimos na forma de um taquaral, né? Que pode se curvar a passagem das tempestades, como essas que nós temos agora, né? Mas jamais quebra. Porque nós somos forjados na luta, nós criamos as nossas próprias armas, nós criamos as nossas ferramentas no enfrentamento desses ataques, né? Desses ataques à nossa religiosidade, à nossa tradição. Então, e a nossa forma de cultuar o sagrado. E isso na diáspora africana, para nós que tivemos que lutar pela preservação da vida, né, nós só conseguimos isso transformando o legado dos nossos antepassados em resistência, né? Porque viver nesse país, né, num país cristão, né, ele sempre foi sinônimo de luta para nós e de resistência, né? E luta e resistência que conferiram ao povo negro, né, desde o século XVI. Então, para nós, esse desafio ele é constante, ele é intermitente. E aí eu uso, inclusive, uma alegoria, né? Ele é tão constante e intermitente como são as ondas do mar, né? Naquele vai e vem, nem sempre tranquilo e sereno, mas que em determinados momentos provoca tsunami, né? E aí destrói as conquistas históricas, como a gente tem visto agora, né? Nos tempos de hoje, né? Então, para nós analisar esses tempos agora, né, para nós é algo que nunca foi fácil para nós, sempre foi difícil. A gente estava conversando aí que os acordos sempre foram feitos em detrimento da nossa vontade, da nossa crença, da nossa luta, né, das nossas conquistas, porque nós, quando conquistamos, sempre conquistamos para todos, né? Não existe isso de se conquistar apenas para o povo de matriz africana ou apenas para os negros, via de cotas raciais, né? Então, isso para nós, né, para nós, muito mais do que cultuar nossa tradição, é exigir um mundo de reparação civilizatória, né? Um quebra de paradigmas, né? Porque nós precisamos disso, trazer os nossos princípios, que é os nossos princípios de manutenção da paz, né? Mas nós precisamos estar sempre em vigília na guerra e na luta pela justiça, pela reparação civilizatória, pela emancipação. Então, nosso povo de terreiro, a gente está em todos os lugares nesse Brasil, nesse país, né? E sempre enfrentando vários e vários desafios, e inclusive ataques à democracia. Então, nós precisamos ter muita resistência, preservação da vida. A vida para nós não é simples. Nós não somos a semelhança de um Deus único, né? Um Deus branco, de olho azul. Nós não somos a semelhança de um Deus, nós somos a semelhança da natureza. E é isso que nos faz com que a gente consiga, né, ir buscando estratégias, buscando novos paradigmas para poder nos organizar na luta, né? Nós somos aquele povo que cultua seus deuses dançando, tocando, né? E que sempre estamos nos desafiando, né? Sendo desafiados, principalmente na questão da erradicação para erradicar o racismo, né? Que tem configurado a sociedade brasileira. E como o doutor Edio diz, a intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africana é o lado mais perverso do racismo, porque ele atinge direto a nossa dignidade e continua dizendo que nós não somos humanos, que nós não temos alma, que nós acreditamos em demônios, em feitiçarias e por aí. Acreditamos sim, nós somos feiticeiros, sim. Nós temos uma magia, sim, né? Como todos os outros têm, todos os seres humanos têm. Ou por acaso não é feitiçaria, né? Tu transformar o vinho em sangue, né, de Cristo e a hóstia em corpo de Cristo? Isso é feitiçaria, né? Então,
é isso que a gente quer dizer. Então, não existe grandes diferenças, porque aquela coisa, para saber de matriz africana, para saber você tem que ser, você tem que pertencer. Né? Você tem que pertencer, porque é isso, nós cultuamos a natureza, nós cultuamos esse sagrado, o sagrado que está em mim, o sagrado que está em ti, ou seja, a vida. Então, para início de conversa, era isso assim, que eu queria colocar. Uau, que fala! Que fala forte. Muito obrigado por essa incrível apresentação. Estou um Passar a pouco palavra. dialogando com a Sandra, um pouco compreender o que é uma sociedade cartesiana. E na pergunta em si, as pessoas não observam que já está incutido uma forma de dizer os outros. Né? Quando fala de religiões de matrizes africanas. Né? Como se a única práticas de origem africana são só, no caso do Brasil, a Umbanda, o Candomblé, o Batuque. Né? Como se o cristianismo não tivesse raízes africanas. Essa é a primeira questão a ser pensada. Né? Parece que não. Como o islamismo não tivesse raízes africanas. É impressionante, né? Como se o cristianismo fosse uma coisa do Ocidente e o islamismo uma coisa dos árabes. Né? E aí temos que entender um pouco como é que essa construção se dá. Né? Primeiro, eu costumo dizer, para entender também a laicidade, que é no fundo desse debate, da preocupação de vocês, tem que observar que século XVI é um marco histórico muito importante. Ou anteriormente, século IV, né, IV, XV, o século XIV e XV, quando começam as grandes navegações. Quando os europeus saem para ter contato com outros povos, que não eram brancos. E, consequentemente, eles começam a construir teoria para explicar a sua relação ou esses povos, a partir, inclusive, dos viajantes. Eu estou falando do século XVI, que é um marco importante, porque no século XVI também tem um marco da Reforma Protestante. Lutero, né? Na Alemanha, e Lutero já nos seus escritos, ele começa a colocar uma questão que era que tinham dois reinos. Né? Tinha o reino dos homens e o reino divino, embora os dois eram governados pelo Criador, por Deus. Importante observar isso. Porque ele já está colocando a separação entre o poder religioso e o poder político. Porque ele está fazendo uma contraposição à Igreja Católica, que tinha a relação de poder com o rei. Era Estado. Né? Também fazia parte do Estado, do poder do rei. Essa é uma primeira questão que tem que ser observada. E a reforma protestante, ela não é só uma reforma religiosa, como muita gente costuma dizer. É uma reforma social, religiosa, política e cultural. Né? As pessoas esquecem disso. É a partir dali que outras teorias vão começar a ganhar campo, a partir da reforma, que vai inclusive, criar a base para o liberalismo, para a industrialização, para o capitalismo. Não pode esquecer disso. Porque a base do poder do rei estava baseada na questão da terra. Do qual a Igreja Católica tinha um grande assentamento proprietário de terra. Por que eu estou falando isso? Porque é importante entender como é que essas construções vão se dando, principalmente a partir da Europa. Né? E eu chamo a atenção para entender laicidade, para entender como é que nós somos religiões de matriz africana, como se os outros não fossem. Né? A questão central é primeiro entender ali primeiro, John Locke, século XVII, tem duas questões importantes observadas. O Locke, que vai escrever um tratado, uma carta sobre tolerância religiosa, e vai defender a laicidade do Estado, nessa carta dele. Já li. E ele vai falar também que
a construção de um Estado, de uma possibilidade da tolerância, né, era um Estado laico. Ele vai falar da laicidade. Ele é o cara primeiro que vai tratar disso. E tem uma coisa interessante de observar. Por quê? Porque Locke é um cara importante, porque ele vai ser o ideólogo depois da Revolução Americana, né? A base também de laicidade construída como Estado moderno, chamado da construção do Estado moderno. E vamos também pensar que nesse período aí tem o cara que disse penso, logo existo, né? Que vai criar a razão como fonte fundamental de expressão, a racionalidade, e não a subjetividade, não a emoção. Né? Que é o Descartes. Filósofo. E eu estou chamando a atenção por quê? Porque o Locke, ninguém fala sobre isso, ele era calvinista. Era maçom e calvinista. Né? Para ele estar falando de tolerância, está falando dos conflitos na Europa, somente na Inglaterra, porque ele era inglês. Ele está falando do conflito entre católicos, já os luteranos. Ele era calvinista, era uma dissidência dos luteranos, né? Dos anglicanos, ali daquela confusão. Então, vai defender um Estado onde possa esses grupos viver em harmonia. Então, a laicidade nasce como uma ideia de convivência de um Estado que abrigue os diferentes cristãos. E ele vai defender na carta dele que morte aos ateus. Está escrito por ele. E assim como o Lutero lá atrás, com relação aos judeus. Né? Então, estou chamando a atenção como é que esse Estado moderno, essa possibilidade, ele vai excluindo alguns grupos. E estamos falando num período onde a escravidão corre solta. Né? E onde essas pessoas têm todo um argumento e vão construir a noção de humanidade, né? A ideia de humanidade, de universalidade, é bom para todo, mas ninguém toca na questão da escravidão, pelo contrário, ainda justifica a escravidão dos africanos. Ok? Os escritos deles têm sobre isso. Eu gostaria de pegar uma pessoa que todo mundo tem como referência importante, que é o Hegel. Hegel tem uma obra que ele fala sobre lições da história universal, que ele vai tratar da universalidade, esse debate para todo mundo, porque o Hegel tem uma importância, porque ele é o cara que vai trazer a filosofia grega, a partir de Aristóteles, como fosse uma filosofia ocidental, vai ocidentalizar. Né? E vai criar, inclusive, essa ideia de universalidade para todos, que é a base do jurídico, inclusive, né? dos tratados jurídicos, da construção do Estado moderno. Né? E que tem força até hoje. E Hegel, nessa obra dele, ele vai dizer que os africanos não eram humanos, não tinha história, não tinha religião, ele vai dizer isso. Está escrito por ele então. E, consequentemente, vai defender que a Europa era superior, os africanos inferiores. Né? Eram primitivos, dito por ele. E os asiáticos. Não só vai dizer dos africanos, mas vai falar também dos asiáticos. E ele vai ter uma influência muito importante nesse debate de discussão do século XVII. Né? Ele vai ter um papel importantíssimo nesse grande debate de discussão, né? Sobre a construção da sociedade moderna, da democracia, né? Baseado justamente em Aristóteles, né? A ideia do escravo natural, essas ideias vão virando como se fosse uma questão ocidental. Bom, logo ali nesse período também, nós vamos pegar o Voltaire, que é o homem um dos filósofos da Revolução Francesa, que vai fazer um tratado sobre tolerância. E vai falar da laicidade e da democracia. Ninguém fala, e que também era maçom, como Locke. O Hegel, não sei mais como é. E é um detalhe, e o Hegel estudou para ser padre luterano. As pessoas esquecem disso, que nas suas ideias tem ideias religiosas, aparentemente parece que não. Como ele, com Marx, né, vão tratar da questão do materialismo histórico, e é baseado na questão da dialética, que é a teoria da filosofia dele, a teoria dele. O pessoal tira esse lado religioso, como tira do Marx também, né? Como vai dizer que não, Marx, não, ele era só, o pai dele era pastor. Ué, não era só pastor. O cara frequentou a igreja, entendeu? Tem sua formação, sua juventude, toda ligado a esse lado religioso, como se fosse só uma coisa cartesiana, porque, na verdade,
o que você vai trabalhar, a questão do materialismo histórico, é uma ideia extremamente cartesiana que pega a questão da economia, não vai pegar o restante, né? As relações econômicas aí, capital e trabalho e tal. Então, chama a atenção que essa ideia de humanidade, de universalidade, né? Se um vai falar de mérito, outro vai falar de universal, do coletivo, digamos assim, são ideias extremamente de uma ideia ocidental que privilegia o mundo branco. E o Voltaire, que vai também falar sobre isso, e é um filósofo importante, esqueceram de um detalhe, né? Que ele não vai tocar só sobre a questão racial, mas do ponto de vista mais preconceituoso, dos africanos e tal, porque ele era traficante de escravo, ele vivia do tráfico de escravo. Ele vivia de tráfico de escravo. Então, estou falando de um universo, século XVIII e depois século XIX, aonde os africanos não são humanos. Isso para justificar a escravidão e, consequentemente, posteriormente, a colonização. Certo? Se não são humanos, não tem religião, não tem cultura, né? Não é civil, obviamente, isso tem impacto também no Brasil. Né? O impacto no Brasil. Então, e vamos observar que essa ideia depois, o outro cara que vai ter um papel importantíssimo o Hegel vai ter importante porque no século XVIII ali XIX nasce a ideia de teologia, de ciência da religião, separa mística, magia, né? Como se fosse uma coisa separada, né? E a religião e vai se dessa construção religiosa, que é o que tem influência hoje na formação religiosa do cristianismo, ok? Esse é um detalhe importante ser observado, porque a teologia é uma construção intelectual subjetiva, ela não é divina. Você quer explicar o divino, mas é uma construção intelectual subjetiva. Então, a partir daí, são valores, né, morais e outras coisas que entram. Não tem uma coisa que foi o Deus que falou, você está achando que foi interpretação. Eu estou chamando a atenção por isso, para entenderem, né, que o Kant também vai fazer uma obra chamada Geografia Universal, o mesmo estilo do seu professor, do Hegel. E vai chamar que os africanos abaixo do Saara, além de cheirar mal, tinham a pele escura por maldição divina. Está escrito. Está dito isso no texto dele. E ele vai ser um cara que vai influenciar enormemente, né, a ideia da filosofia, do Estado moderno. Quem estuda direito, estuda esses filósofos todos como uma questão importante, dos tratados que vêm a partir das suas ideias. O que eu estou dizendo é que eu estou falando de um período onde o racismo e a desvalorização dos africanos e das suas culturas, das suas tradições e, consequentemente, do seu modo de vida, dos seus costumes e da sua espiritualidade é largamente difundida. Quer dizer, ou seja, o Estado que se constrói, que era bom para todo mundo, não era bom para todo mundo. Esse Estado era bom para os ocidentais ou aqueles que pudessem querer viver ou ser como os ocidentais. Esse é um aspecto interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece pouca coisa que isso tem influência, inclusive, na leitura da Bíblia. Vamos sempre falar sobre isso. Porque se você perguntar, por isso que eu digo que parece que só nós temos origem na África, só nós, né? E como se a África não tinha cultura, não era civilização, você não vai ter a África como berço da civilização mundial. Nada disso. E é muito interessante que o Hegel diz mais, que o único lugar na África que podia ter um pouco de civilização seria o Egito. Por isso ele tinha que estar na Ásia Menor. Ele tirou o Egito dali e coloca na Ásia Menor, no alto. Todos nós estudamos o Egito como se fosse uma coisa que estivesse no alto. Olha a fala dele. Né? Que aí tu coloca a Ásia Menor, é o Mediterrâneo. Na verdade, é o Mediterrâneo. E as narrativas bíblicas religiosas e ocidentais começam a partir deste lugar e depois se fixa na Grécia. Né? E esses filósofos, a maioria deles anteriormente, dizemos, dos gregos que é bebido, Platão, Sócrates, essa galera, o Aristóteles, eles vão beber no Quiner. Todos eles vão se formar no Egito, no Quiner. Né? Filosofia não é uma coisa da Grécia, pelo contrário, nasce no Quiner, ali onde está o Egito. Né? Mas eu sempre brinco dizendo que quando você pergunta a um pastor assim, pastor, onde era o Jardim do Éden? O pastor olha para a tua cara e não sabe explicar, né? Ele fica. Por quê? Porque a filosofia
A teologia, ela dialoga com a metafísica, com a filosofia, e não com a história. Então, quando ela dialoga... E é muito engraçado que, como ela dialoga com a metafísica e os conceitos gregos, né? Principalmente de hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra grega, um conceito grego. E hermenêutica vem de Hermes, por isso que a palavra é sagrada. Hermes era o deus da palavra, por isso que a fala do pastor no púlpito vira sagrada, inquestionável, porque vem de Hermes, que era pagão, um deus pagão, e mais do que isso. Hermes não é grego, como muita gente pensa. Hermes é egípcio, assim como Dionísio. E parece que é difundido ali pela Grécia, ele botou na Grécia, mas é grego, é egípcio. Né? Só para entender o assunto como é que é, mas você ocidentaliza a partir da Grécia. Na hermenêutica, quando ele fala de um lugar imaginário, né? O Éden e tal, aí o Criador, aborrecido com Adão à época da maçã, expulsou do paraíso. Onde deu o paraíso? Na fala do pastor, parece que é lá em cima. Mas quando você vai na Bíblia, e aí como é que a ideia do Hegel está expressa nessa hermenêutica, nessa questão filosófica, que os pastores estudam, inclusive ele, lá é claro, a Bíblia diz que o Éden, em Gênesis 2, era um lugar que tinha um grande rio que virava 4. O primeiro era o Pisson, o segundo era o Gion, depois é o Tigres e o Eufrates. Ok? Gion circundava as terras Cush. E aonde são as terras Cush? Sudão, Etiópia e Egito. Ali era a terra do Cush. Mas se você não pode aceitar que lá não tinha cultura, não tinha história, não tinha nada, como é que eu vou admitir que lá é o berço da civilização mundial? E aí surge a ideia do primeiro hebreu, que é o Abraão. Por que é o primeiro hebreu? Isso é uma pergunta que quase ninguém se faz. Porque ele atravessou as águas ou o rio. Hebreu não atravessou as águas ou o rio. Mas qual é o rio que ele atravessa? O Tigres e o Eufrates. Se ele atravessa o Tigres e o Eufrates, ele vem de um outro lugar. Ele vem, na verdade, dessa região, do Pisson e do Geon. Ele atravessa também, ele vem do Geon. Geon, inclusive, é dito, tem uma história que todo mundo acha, né, que o rei Salomão era um europeu, louro de olhos azuis, e casou com a rainha de Sabá porque ela era preta. Mas está dito que ele foi consagrado rei, né, nas margens do rio Geon. Ele era Cush. Você está falando, ele, o outro, todos eles são de origem Cush. Ok? E isso está também... E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque Abraão é o mito do criador do monoteísmo, que é uma mentira, porque toda essa galera, na verdade, são deuses. Né? E observa que Abraão, o primeiro filho dele é feito com uma egípcia, que é Ismael. Só depois que é com Sara. Percebem essa construção como se dá? Então, estou falando de alguém que vem dessa região, obviamente devia ser um africano, né? Chamado africano, e que as duas mulheres também seriam africanas, mas embora a narrativa vai levando para outra direção, e está falando que o primeiro filho é o Ismael, que ele diz que a partir vai nascer um grande povo, né? Vai virar como se fossem os muçulmanos, vem de Ismael. Então, é a partir daí que eu quero dizer para vocês que essa ideia de você desumanizar, né, os africanos, seus costumes, isso é real, isso é até o dia de hoje. Se eu estou falando que os hebreus têm essa origem, eu estou falando também que Cristo não era cristão, ele era hebreu. Vamos dizer judeu, mas hebreu. É hebreu. Assim como Moisés também era hebreu. É um hebreu que nasce no Egito, que também quem cria essa lógica da religião é justamente o Moisés. Ele é que vai criar a ideia do monoteísmo, digamos assim. Até que os primeiros escritos da Bíblia, na verdade, os primeiros escritos é baseado nos escritos que ele deixou. Todo mundo fala sobre isso. Percebe? Mas eu desafricanizo Moisés. Eu desafricanizo Moisés também. Né? Não vou tratá-lo como... Ele é um hebreu, não. Ele é um egípcio. Não era louro dos olhos azuis, não pode ser o Charles Wells no filme. Né? Então, o que eu estou dizendo é, de origem africana, são todas as práticas basicamente conhecidas de forças que estão no Ocidente hoje. Não só somos nós.
Agora, por que Muito nós interessante essa somos desconstrução desse discriminados? senso comum. Entendeu? Por Oi? que nós somos discriminados? Somos os perseguidos? Por esta razão até os dias de hoje. Porque você teve Exatamente. o Gobineau no Brasil, que era um pai da eugenia, que era um francês, um fidalgo francês, né, que foi embaixador aqui, e que vai criar e tal. E aí, para nós aqui, o que é fundamental entender, que antes de você nascer o Estado, a laicidade do Estado, embora teve a Constituição de 1884, mas depois dela, a primeira republicana, você vai, que é de 1991, você tem o Código Penal de 1890, onde no artigo 157, 156, né, 156, 157, 158, cria, torna a eugenia políticas públicas de perseguição às culturas e à espiritualidade e às práticas africanas. Está no Código Criminal, né? Ou seja, está no Código Criminal. Então, aí a laicidade aparece um ano depois, em 91. Mas a laicidade não compreende esses grupos. Assim como também não compreende a capoeira, assim como tem o voto do analfabeto, né? Que não pode votar. Então, tem uma série de salvaguardas de leis ordinárias que legitima essa perseguição. Não é à toa que esse material está até hoje no Museu da Polícia. Ou seja, que democracia é essa construída no Brasil, baseada justamente na perseguição, no racismo, no preconceito, na discriminação dos negros, das suas culturas, das suas práticas espirituais? É disso que nós temos que falar. É disso que está no cenário hoje. Isso Okay? já serve para a nossa próxima pergunta, Babalu. Ana, só fazer um rápido comentário. Como é interessante, assim, eu não sabia, que a Ana não sabia, esse histórico sobre a laicidade tão importante para o nosso movimento. A gente aprendeu muito e até queria ouvir mais esse histórico. Mas como chega a ser irônico e contraditório que no início o conceito de laicidade excluía os ateus. E hoje em dia, muita gente confunde até o objetivo do nosso movimento. Confunde laicidade com ateísmo. Gente, e é complicado. Muita gente deixa até de nos seguir porque acha que a gente quer um Brasil ateu, um Brasil laico. E esse histórico que no passado, no início do conceito da laicidade, excluía e queria que os ateus fossem mortos, chega a ser irônico. Passar a palavra. Vamos continuar. Tudo bem, então, seguindo para a próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso que você estava falando. Né? Acho que a desconstrução desse senso comum a respeito das religiões e as suas origens. Né? A gente flutua muito nisso ainda, né? Indiscutível. E a segunda questão, ela tem a ver com intolerância religiosa, que eu acho que tem a ver com esse senso comum, que ele é muito disseminado ainda, né, a respeito das religiões. Vocês acham que nos últimos anos o racismo e a intolerância religiosa aumentou ou apenas tem ganhado mais visibilidade no contexto atual? O que vocês acham a respeito disso? Então, eu acho que eu vou dar... vou falar do meu lugar, né? Porque tenho certeza que depois o Babalu vai fazer a mesma, sabe, com essa propriedade toda de quem se debruça, que estuda e que acrescenta. Eu cheguei aqui e fiquei escrevendo um monte de coisas aqui, então acho grata por isso, Babalu e Vanir. Mas a gente não pode dizer que aumentou ou que diminuiu, porque nós, como a gente já tinha falado, né, nós estamos em resistência desde que o primeiro homem africano, a primeira mulher africana, arrancado do berço da humanidade, né, e foram despojados da sua dignidade de ser o que se é. E aí eu também quero fazer aqui, aproveitar essa oportunidade, dedicar esse encontro à mãe Gilda,
que morreu por conta da intolerância religiosa, e a gente comemora, né? Comemora não, a gente celebra o 21 de janeiro, né? Como fizemos uma caminhada. Agora também aprendi, não vamos falar mais em marcha, mas sim caminhada, não é Babalau. Uma caminhada pela vida, pela liberdade religiosa, não é? Então, e morreu por conta dessa intolerância religiosa, e ainda hoje continua sofrendo racismo religioso, né? Há pouco tempo aí a gente soube, né, que mesmo ela tendo retornado ao lar dos ancestrais, né, morreu, ainda sofre ação criminosa por ter o seu busto lá violado. Isso está e fica no imaginário social como sendo algo que é natural, né? Porque tem isso. A intolerância religiosa em relação às tradições de matriz africana, e aí é isso que o Babalau falou o tempo todo, ele fica, no Brasil, ele fica centrado os efeitos ficam centrados na tradição de matriz africana. Então, e isso faz com que a gente precise cada vez mais buscar estratégias, e aí são estratégias realmente revolucionárias, porque as estratégias que mesmo a esquerda, né, faz, os acordos que a esquerda faz, ela desconhece tudo isso, se desconhece a história, né, tanto que no início muitos de nós e muitos negros e negras, né, negavam a religiosidade, né, negavam a tradição de matriz africana. Por quê? Porque isso era a alienação. Alienação em relação a nós. Agora, ser cristão e socialista, tudo bem, né? Então, e é importante a gente também dizer que não é porque somos todos negros, né? Somos negros, somos negras, que temos uma homogeneidade, muito antes pelo contrário, né? Nós temos uma pluralidade, e mesmo nós, eu e o Babalau aqui, não representamos todas as falas dos povos de matriz civilizatória africana e mesmo na diáspora, né? Nas suas manifestações, nas suas frentes de luta, nas formas como expressa, inclusive, a sua religiosidade, porque também existe isso, né? As pessoas confundem, né, a religião de matriz africana, né, como sendo destituída de todos os outros valores, de todos os outros segmentos de uma cultura, de uma tradição, né? E aí essas conceituações que o Babalau trouxe hoje para nós, e vai trazer muito mais, elas também se expressam de uma forma que, às vezes, cria um certo, diria que, desconforto para as pessoas, né, e para as pessoas como um todo, inclusive, às vezes, para nós. Por quê? Porque colocam, né, não conseguem trabalhar esse complexo arcabouço de saberes e os pressupostos civilizatórios nessa perspectiva, né, na perspectiva do desenvolvimento da humanidade, né? E essa construção que sempre vai estar a serviço da vida, da liberdade, do bem viver, enfim, de todos os outros, né, de todos os outros componentes que compõem, que formam a humanidade como um todo. Então, acho que, na realidade, quando a gente diz que será que aumenta, será que diminui, não, o que aumenta, no meu entendimento, é a visibilização da questão. É muitos mais nossos, né, se colocarem, né, à disposição e colocar o seu saber, o seu conhecimento, o seu estudo, a sua perspectiva nessa situação. Porque nós não temos, por exemplo, configurado, né, não temos configurado uma Bíblia, né,
Por quê? Porque também retiraram de nós isso. Retiraram esse. Então, nós temos o quê? O rigor da oralidade. Né? E esse rigor da oralidade também está à disposição de todos e de todas. Não é? Então, acho que o que aumenta é isso. O que aumenta, por exemplo, é um Ivanir, vou usar agora só a coisa, é um Ivanir dos Santos se dedicando a estudar, né? E fazendo com que a gente compreenda, né, que todos os filósofos, todo o conhecimento humano, a fonte é nos princípios civilizatórios africanos. Ser o berço da humanidade não é que nós queremos dizer, bom, tá, então, Cristo nasceu lá. Não é só isso, é tudo nasceu lá. É tudo veio de lá. Né? A própria questão da escravização não foi assim, eu vou lá, vou escolher, vou trazer um povo lá que não sabe nada. Não, eles escolheram exatamente o que eles não tinham. Né? E eu estou falando a civilização ocidental. Né? Então, foi essa construção toda, ela é precisa e cada vez está sendo mais explicitada. Então, quanto mais tu explicita isso, mais aumenta os ataques, porque aí os ataques vêm das pessoas que ignoram e querem permanecer na ilusão de que são supremacistas, de que eles é que são, né, o umbigo do mundo. Então, acho que nesse sentido é que aumenta a intolerância religiosa em relação às tradições de matriz africana, né? Porque em relação aos cristãos, diria assim, ou aos outros, né, não tem a mesma ênfase. Agora, aqui no Brasil, é porque isso perpassa pelo racismo. Né? Então, é isso que a gente está desvendando, né? E desvenda nesse sentido. Assim. Então, acho que, na realidade, o aumento da intolerância tem muito a ver com o aumento, né, das pessoas que se dedicam a realmente estudar, né, a se envolver com outras, né, com outras práticas do arcabouço, né, da sociedade como um todo, do complexo arcabouço. Por exemplo, houve muito tempo que os nossos diziam religião e política não se misturam, né, e acreditaram nisso. Né, e isso fez com que, né, cada vez mais fosse abrindo o escopo da política, né, como sendo coisa, né, apenas para alguns, né, e que a gente está, né, aos poucos está rompendo, criando brechas, porque a gente precisa mais derrubar esse muro, né, e que não é fácil, nós sabemos. Babalau? Com certeza. Posicionado. Primeiro tem que observar que está na gênese da construção da sociedade brasileira, desde lá de trás, o racismo e a intolerância religiosa com relação às culturas das populações africanas. Primeiro eram africanos, né, e seus descendentes. Vamos observar que na colônia, no Império, a Igreja Católica era o Estado. Consequentemente, a prática não era proibida e era reprimida, e a não ser que nasceu aí essa ideia chamada, né, dessa mistura um pouco de você aproveitar os santos católicos para poder fazer as práticas espirituais africanas. Era assim que acontecia. E até nas irmandades, um pouco, dentro da Igreja Católica. A minha tese eu falo sobre isso. Esse livro está na sua mão, fala um pouco sobre isso. Ou seja, sempre houve resistência. A novidade desse livro é que ele trata a religião africana não só como resistência cultural, que é muito comum encontrar na antropologia, né? Ou como vítima, mas como agente político, histórico. Né? Então, vai mostrando várias formas de resistências que foram construídas nesse período. Mas é uma religião que ela é perseguida pelo Estado, porque a igreja era Estado, a Igreja Católica. Depois, na República, é reprimida de novo, porque está na lei, pelo Código Criminal. Né? Ela continua perseguida ainda na República.
A República, todo mundo legal, bacana e tal, para esses grupos não foram. Né? Continua. Está no código justamente no artigo 156, 157 e 158. Basta ir lá ver. Né? Inclusive, a ideia... construída com apoio, esse artigo, além de ser o pessoal que estudou na Europa, né? Com a ideia eugenista, com o apoio dos médicos, porque tem a ver com a questão também das práticas de cura. As práticas de cura. Então, os herbalistas, né? As práticas de cura vão ser extremamente reprimidas nesse período da população negra. Ok? Porque vão tentar implantar aí essa medicina que estamos vendo aí, né? Que, por um lado, foi muito bom, mas, por outro lado, a gente sabe aí os problemas que tem criado em algumas comunidades. Então, ela sempre foi perseguida. Embora, digamos que na colônia, no Império, digamos, os evangélicos, né, também não podiam cultuar seus cultos, mas, embora depois, por pressão da Inglaterra, vão cultuar em casa, né? É permitido em casa. É interessante observar que a intolerância que vai vigir pela perseguição até a ditadura militar, né? Os templos vão ser proibidos, depois, por pressão do Getúlio Vargas, numa conversa do Getúlio Vargas, você tem que se legalizar na polícia, porque esse negócio de dizer que o Getúlio Vargas revogou o ato, mentira, ele transfere para os estados. E aí os estados criam a estratégia de que para você tocar, para funcionar, tinha que ir na delegacia de polícia, pedir permissão, né? Tá aí, esse livro fala justamente sobre isso. Então, é o período de maior repressão, inclusive. Se, por um lado, ele assume a cultura negra como uma possibilidade de identidade nacional, por outro lado, os religiosos são extremamente reprimidos, até a ditadura militar. No final da ditadura militar, é aí que tem que observar o que está acontecendo hoje. Começa a construção do fenômeno, né, dos chamados neopentecostais, que são incentivados por missões, não é por igrejas, por missões americanas, evangélicas americanas. São missionários, né? Aí vai nascer essas igrejas, vai nascer tem uma igreja ali em Quintino, que agora me fugiu o nome dela, uma igreja muito interessante, que é a primeira que o Edir Macedo, inclusive, funciona. Vai lá que ele participa, né? Até ele criar justamente a igreja dele, a Universal. A Casa da Bênção, né? Casa da Bênção, lá em Quintino, depois ele vai fazer, então, a Igreja Universal. E tem que levar, inclusive, interessante, que ele era um bandista, né? Ele era o famoso Didi Macumbeiro da suburbana. Não é à toa que você vai pegar as práticas da Igreja Universal nesse diálogo com as práticas, na verdade, da Umbanda, né? É muito interessante isso, né? À toa que ele usa justamente, e usa essa forma do que o Hegel falou, do que essa turma vai dizer, que é de demonização dos cultos afro, que tem a ver com a disputa de mercado. Certo? Então vai crescendo esse povo. O Jairo Pereira, que a Sandra ali conhece muito bem, é a primeira pessoa que começa a levantar essa questão. Tá no é personagem da minha tese, né? Ele vai chamar a atenção dessa perseguição na Baixada Fluminense. Ok? O que as pessoas não perceberam, e que os religiosos mais africanos vêm dizendo desde o final dos anos 70, disso nos anos 80, disso nos anos 90, nos anos 80, inclusive o Jairo faz um dossiê, entrega o Aristide de Ferreira como procurador, que nunca ninguém fez bodega nenhuma com aquele documento. A questão central, o que os religiosos estão dizendo? O ataque aos cultos afro, olha, esses grupos têm projeto de poder. Eles têm projeto de poder. Então, o ataque aos cultos afro-brasileiros, vocês têm que entender que não é um Estado aos cultos afro-brasileiros. É um ataque à democracia, à liberdade e ao Estado laico. É isso que vocês têm que entender. No entanto, a esquerda nunca atendeu sobre isso. Parte da esquerda não compreenderam isso. Vieram compreender depois, quando perderam o governo. Né? E aí, quando esses grupos que estavam ali, que se fortaleceram, inclusive em muitas áreas, nos acordos eleitorais que foram feitos, isso é evidente, real, vocês têm que entender um pouco isso. Quando no governo Dilma, eles são os primeiros a pular fora, porque tem a ver com o Cunha, que é da Assembleia de Deus. Percebe? Aí virou uma outra história. Aí parte da sociedade começou a se voltar a se preocupar com esse tema. Porque a intolerância não só atinge. E aí, o que eu tenho dito
e que as pessoas têm que entender. A intolerância religiosa ela é muito mais ampla do que o racismo religioso. A intolerância religiosa atinge a muitos outros grupos. O racismo religioso ele está muito mais afeto aos cultos afro-brasileiros ou aos indígenas, pela sua identidade, ou mesmo os budistas, né? Os grupos que têm uma identidade. Mas a intolerância, ela também ataca setores católicos, pela questão da idolatria, né? Idolatria não é racismo religioso. Então, quando eu digo que nós temos que o racismo religioso é uma interface da intolerância religiosa, porque ela é uma forma de você dialogar com um grupo muito maior na sociedade, por exemplo, com o movimento gay, o LGBTQI+, que tem que estar preocupado com o Estado laico, né? Pela questão do moral, né? Como eles são ligados com as mulheres, com a agenda das mulheres. Obviamente tem que estar preocupado. Então, a intolerância ela tem esse aspecto. Então, embora nós somos as maiores vítimas, e de fato somos as maiores vítimas, motivadas pelo racismo religioso, sim, é verdade, mas não podemos abrir um espaço de nos colocar no gueto. Nós temos que, na verdade, ter uma conversa muito mais ampla com os setores da sociedade. E é isso aí um pouco que eu defendo na minha tese, nesse livro, tanto que eu uso o Gramsci, né? Eu não sou maioria, mas quero ser hegemônico. E se vocês observarem de 2008 para cá, o desenho do debate cresceu muito do Estado laico, da diversidade religiosa, tem crescido muito debate sobre isso, se você observar, para nós é muito bom. E tem espaços hoje, vamos assim dizer, por que o espaço hoje ele cresceu? Porque você tem uma disputa de duas grandes emissoras. E uma delas é justamente evangélica, né? Porque o gospel não é só uma questão de música, é uma questão de mercado, né? É uma questão de consumo. A religião virou uma questão de forma de consumo também, de turismo. Tem o turismo para Israel. É um nicho de mercado, né? Muito rico, inclusive. O projeto ele é muito mais amplo do que as pessoas pensam. Ele não é um projeto religioso, isso é uma mentira. Isso é uma utilização do viés religioso para um projeto conservador, antidemocrático, fascista, autoritário, contra as liberdades, e de obrigar você a ser como eles acham que tem que ser. Então, a partir daí é que acabou tornando mais visibilidade a questão da intolerância religiosa contra os cultos afro-brasileiros, porque aí você tem que dar visibilidade. E, claro, também, há um outro dado muito importante, que é o aumento de negros nas universidades públicas, e somente do povo da religião de matriz africana. Isso é uma outra questão que é uma realidade. E que trouxeram esse tema para dentro das universidades, né? Para esse debate universitário. Então, tem criado muito mais visibilidade. Quando me perguntaram no início, né, como é que o senhor quer se identificar, eu falei identitariamente. Não é à toa que eu assino professor doutor Babalaô e Ivani dos Santos, porque para as pessoas esse grupo religioso é um grupo de ignorantes, né? Porque confunde sabedoria com instrução. E aí, quando ela fala da Bíblia, as pessoas têm que entender isso. A Bíblia, logo ali no século XVI, o Gutenberg, quando inventa a imprensa, né, a primeira coisa que ele vai imprimir é a Bíblia. Entendeu? Então, está ligada à estratégia justamente de você universalizar o acesso à leitura da Bíblia, que até então era uma coisa muito privativa do sacerdote, né? Isso é uma forma de nova organização. Nós somos um grupo que tem a ver com a sabedoria, que é diferente da instrução. Não é à toa que as maiores sábias nossas não têm muita instrução, não quer dizer que elas não sabem. Elas têm uma sabedoria, tem diferença, o que é sabedoria. E eu costumo dizer que o saber acadêmico é um saber, não é o único saber absoluto. Pela questão cartesiana, parece que ele é o grande saber absoluto. Como saber religioso cristão é o único saber absoluto, não é verdade. Tem que haver um espaço de troca de saberes, de diálogo com os saberes, né? Os saberes indígenas, dos cultos afro-brasileiros, mesmo. Não é à toa que os budistas se consideram filosofia, não se consideram religião. Então, são várias questões que nós temos que levar em conta para manter a pluralidade e a democracia. Então, tem mais visibilidade, tem muito mais reação hoje, isso é verdade, mas houve um momento que nós estávamos sozinhos. E, mesmo assim, tem uma disputa de hegemonia de grupos que não são dos nossos grupos, que querem hegemonizar e nos colocar de forma na subalternidade, que é o conflito que tem sido estabelecido, né? E aí mesmo os setores cristãos são importantíssimos para nós, às vezes querem falar por nós. E aí, como diz a Spivak,
né, em Pode Subalterno Falar, está lá escrito, basta olhar lá, que vai dizer o seguinte: às vezes, mesmo os progressistas legais, aliados nossos, têm uma postura tão colonizadora quando quer falar por nós, quanto colonizador. Nada dito isso. Então, não é um diálogo muito fácil de ser travado, porque quando você fala sobre isso, parece que você está fazendo uma crítica destrutiva, e não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós vamos dizer que nós não só falamos, como nós pensamos, e nós também temos uma estratégia a ser colocada na sociedade. Não é uma estratégia imposta para nós. E aí são os conflitos que têm se dado, não só com relação à questão dos religiosos matriz africanos, mas também com relação à comunidade negra, né? As pessoas não sabem lidar. Você está falando de uma maioria da população. Por outro lado, temos que levar em conta que os neopentecostais, né, que participam dessas coisas que mais nos atacam, são de maioria negra, na sua base. Isso e como dialogar com eles? Te confunde, te atrapalhar, mas isso que você está falando se relaciona ao conceito de racismo estrutural, né? Sim, que é reproduzido, porque... São racistas e nem se dão conta que são racistas. Então, mas o mais interessante é que isso não está só no conservadorismo, não, está também nas estruturas progressistas. O judiciário tem no seu cérebro. Eu estou vendo muita gente falar da necropolítica, do Membe, né? Mas, no entanto, não leu a Crítica da Razão Negra. Tinha que ler, que é antes da necropolítica. Apropria a necropolítica e vai dizer como se fosse só uma história. Os partidos também têm essas configurações. Os mais aliados nossos, observa as bancadas que são eleitas por eles, como é que eles têm se colocado. Então, não é muito fácil tratar disso se não tratar de uma forma com muita responsabilidade, muita tranquilidade e igualdade. É disso que nós estamos falando. Ok? Então, a intolerância ela também tem a ver com isso, né? E aí nós temos que ter cuidado, eu gosto sempre de usar não só os africanos na minha disciplina, que eu dou para o mestrado e para o doutorado, e também abro muito ouvinte, que muita gente às vezes quer estar lá para poder ser ouvinte, é justamente sobre isso, né? O Norberto Bobbio fala na Era dos Direitos sobre isso, né? E que está na parte final do meu livro, a conclusão, que você tem que tomar cuidado na luta contra a intolerância, você não ser também tão intolerante quanto o intolerante, né? Então, como é que os espaços que você se abre aí de diálogo e de compreensão com relação a isso. Então, eu quero dizer para você que tem mais visibilidade, sim, mas os religiosos de matriz africana veio denunciando isso desde o final dos anos 70, embora nos anos 40 já tinha colocado essa questão. Na história do Brasil, o tempo todo se colocou essa questão dentro das escolas de samba, e, no entanto, nunca foi ouvido, né? E agora, como está todo mundo ameaçado, que agora pegou para todo mundo, né? Para uma boa parcela, entendeu? Então, todo mundo tem que começar a discutir para ver para que lado vai. Mas eu não sei se amanhã, né, há uma nova consenso construído na sociedade, se a gente vai ficar à deriva de novo, como sempre ficamos, né? Porque, apesar de tudo isso, continua o genocídio da juventude negra, continua o nosso centro sendo quebrado, né, sendo queimados, entendeu? Tem gente nossa morrendo, como a Angilda é o maior exemplo disso. É o grupo que tem mais vítimas nessa questão. Mas, mesmo assim, eu considero que, sendo as maiores vítimas, nós temos que abrir um diálogo com a sociedade em geral. Eu acho que tem que abrir, não tem jeito, porque, do ponto de vista religioso, do ponto de vista racial, somos maioria, mas do ponto de vista religioso, nós somos minoria, né? E uma minoria ela tem que saber ser hegemônica. E estou muito feliz que, como a live de vocês, é um pouco essa representação que nós queríamos, né? O quanto muita gente tem discutido e tem falado sobre esse tema. Então, quanto que o dia 21 foi extremamente falado e comemorado por muita gente, né? Até há mais ou menos 3 anos atrás, 4 anos atrás, não era, né? Era mais ou menos Rio e Salvador e o Rio Grande do Sul, que fazia uma caminhada, né, também. O resto quase ninguém falava. Dessa vez eu vi todo mundo falar em todos os setores, jurídico, mesmo em setores conservadores religiosos, juristas religiosos, né? Eu acho que esse contexto que, assim, da gente não lembrar, né, dessas questões apenas no mês da consciência negra, isso, sabe, assim, eu acho que nem em janeiro, que agora virou também em janeiro, agora é 21 de janeiro, 20 de novembro e 21 de janeiro. Tem que ser do cotidiano, tem que ser um debate do cotidiano. Não é à toa que a nossa caminhada é na terceira semana, domingo de setembro, caminhada pela liberdade religiosa, porque ela tem a ver justamente, ela tem uma referência nacional, ela quer trazer muita gente, vários temas se colocam dentro dela,
né, vários grupos religiosos, embora nós somos maioria, mas estão lá colocados, até os ateus vão para lá, não, ateu, pô, Ivanino, vai, vamos lá, vai com a faixa, vai tudo certo, porque é o espaço que tem que celebrar a democracia, a diversidade e o diálogo, né? É o que nós queremos que a sociedade se torne. Por isso que é caminhar, não é marchar. Marchar tu quer destruir o outro, quer impor o outro. Né? Eu sempre digo, o movimento social marcha, pelo amor de Deus, não dá, né? Isso é os caras. Nós temos que caminhar, porque caminhar você troca, você dialoga, você senta, você descansa, você aprende de novo, você faz autocrítica, isso é caminhar. E aí você segue. Né? A sociedade marchou, está aí mostrando, né? Hoje claramente o que é a marcha. Né? E nós temos que caminhar. E caminhar não é muito fácil, porque você tem que saber lidar com a diversidade do outro, não é impor o outro a sua verdade. Tanto que o nosso... Marchada é uma ideia de autoritarismo, né? Entendeu? Por isso que eu digo assim, mas você continua, eu defendo que tem que caminhar, não é bélico, né? De exército, bélico, de ocupação. Então nós temos que caminhar. Agora é caminhada, gente. Para de marchar, entendeu? Tá fazendo o jogo do cara, vai se contrapor o cara já mostrou que tem muito mais força do que nós, né? E vários movimentos sociais continuam marchando. Eu prefiro caminhar, né? E tenho conversado, dialogado, tenho defendido essa ideia, porque é de diversidade, né? Caminhada, eu digo que as maiores lideranças, até do outro campo religioso, eles nunca marcharam, né? Cristo nunca marchou, caminhou no deserto. O Moisés não marchou, caminhou, entendeu? O Gandhi não marchou, caminhou. Que eu saiba, mas também caminhou. Então, eu acho que essa questão simbólica de caminhar é uma questão de democracia, de troca, de liberdade, de respeito, né? De lidar com a diversidade, que é o que é toda a sociedade. Ok, muito boa, excelentes as falas, e nem palavras, só aulas, muitas aulas. Vamos dar continuidade, então, e vamos para a próxima questão, uma questão chata, mas que não podemos deixar de falar, que é sobre o que se tornou a Fundação Cultural Palmares, a partir desse governo, né? Várias personalidades conhecidas no governo Bolsonaro se tornaram notícias diversas vezes por conta de seus discursos de retrocesso socioambiental, carregados de racismo e de intolerância religiosa. Nessa discussão sobre religiões de matriz africana no Brasil, não podemos deixar de falar sobre o Sérgio Camargo, que assumiu o posto de presidência na Fundação Cultural Palmares em 2019, mas desde o início tem feito declarações conservadoras, desrespeitando o conhecimento histórico de figuras negras, questionando o próprio racismo brasileiro, algo que completamente contraditório vindo de um homem negro. Gostaria que vocês comentassem o impacto da presença de Sérgio Camargo na Fundação Palmares nos últimos anos, a expectativa para possíveis ataques, mas também reações para os anos de 2021 e 2022, além de comentarem sobre as figuras negras indicadas por Bolsonaro. E aí vou até colocar um parênteses, porque além do Sérgio Camargo, outra personalidade negra que ganhou um relativo destaque nesse governo foi o Hélio Negão, um deputado federal visto estrategicamente posicionado ao lado do Bolsonaro, apesar que ele deu uma sumida. Gostaria que eu falasse um pouco sobre a figura representada por ele nesse governo. Pois então, enquanto vocês estavam falando, eu estava fixa na expressão do Babalaô Ivanir, porque nós somos isso, né? Nós, antes de pensar, nós sentimos, né? Nós não somos cartesianos, como o próprio Babalaô falou. A gente sente, né? Percebe, né? Pensa. Nós não existimos, não tem aquela coisa, penso, logo existo. Nós existimos, e por isso pensamos, porque o nosso pensamento sempre vai para a ação. Né? Então, eu acredito que e aí eu vou falar um pouco, né, do que o meu babá contava em relação que a verdade, tem um Itan até sobre isso, mas eu vou falar o que ele me dizia. Que a verdade ela foi distribuída por Oxum, a senhora da fecundidade, por entender que o poder da onipresença e da onisciência
ele é a conjunção da energia feminina e da energia masculina. E aí eu quero agradecer a vocês por terem convidado a mim e agora eu vou usar o Ivanir no sentido de que, né, doutor Ivanir, e que essas duas energias, então, que a gente possa, né, cada vez mais nutrir-se com a presença e com o conhecimento, né, o conhecimento de todos para conquistar esse poder, né, esse poder de si próprio e do lugar, né, do lugar que a gente fala, do lugar que essa verdade que nós estamos dizendo é a nossa verdade, mas existem outras e outras e outras tantas verdades, né, que sempre se relacionado ao lugar de vivência de cada um. E daí, eu diria que a Fundação Palmares, por exemplo, o Movimento Social Negro, é muito mais do que a Fundação Palmares, né? Apesar da fundação ter sido uma conquista do Movimento Social Negro. Porque nós somos isso, nós somos porque outros são, nós somos porque outros fizeram, nós somos porque nós fizemos e nós somos porque outros farão. Então, isso não é apenas né, a máxima, o Ubuntu, né, só sou porque tu és. Não, isso é a nossa vivência. Então, nós fizemos parte da cultura desse país, com toda mulher, todo homem, toda criança e todos aqueles que nos antecederam na luta pela preservação desses valores culturais, históricos, sociais, econômicos, e que definem, né, a influência da negra na formação da sociedade brasileira. Agora, nós não podemos também pensar que todos os negros e negras, né, estão também, alguns têm o colonizador lá dentro, né, e não consegue matar esse colonizador, né, como diz o Fanon, e aí é fogo, né? Então, nós que descendemos desse povo que foi escravizado, como dizia Macota Valdina, nós nunca nos deixamos ser culturalmente escravizados. Tá? A nossa cultura, ela se espraia pelo mundo. Então, independente de Bolsonaro, independente de Sérgio, independente de Hélios, independente de vários outros, que também nós vamos aqui citar, né? Nós somos descendentes daqueles cujos deuses dançam, cantam ao som dos tambores, dos ajedos, dos agogôs, da sineta. Nós somos aqueles que existem, que resistem, que expressam sua dor, sua indignação através do viver, da arte de viver. E daí a gente vai para as universidades, e daí a gente cria movimentos, né? O movimento social negro é de uma amplitude, é de uma imensa. E muitas das vezes é óbvio, né, que as nossas bandeiras são utilizadas por outros, né? Não só pela direita, mas também pela esquerda. Também usa, né? Eu tenho dito sempre que nas nossas discussões, principalmente discussões com a esquerda, né? Eu sou de esquerda, né? Tenho dito que no espectro político brasileiro, né? Quando nós assumimos, quando a esquerda assume, a esquerda, no momento em que faz acordos, né? Ela não pergunta para o povo negro, ela não pergunta para a maioria da população, também não pergunta. Né? Ela, por exemplo, quando a gente foi fazer lá com Lula, né? Uma excelente pessoa, né? O José de Alencar, ótimo, mas ele era ligado a quê? Né? A que ele era ligado? Ele era ligado aos evangélicos. Né? E para mim, uma das piores questões que a gente fez foi quando a gente entregou, né? A gente de esquerda entregou a Comissão de Direitos Humanos, entregou na mão deles, na mão daqueles que são nossos, né, declaradamente nossos inimigos. Porque uma coisa é tu ser adversário político, né? Outra coisa é tu ser inimigo, contra, tu querer, porque o inimigo quer te destruir.
O adversário não, o adversário senta na mesa contigo, a gente pode chegar a alguns consensos, sem abrir mão das suas ideologias. Agora, o inimigo ele quer te destruir. Então, quando o doutor Ivanir fala, doutor Babalaô, Ivanir dos Santos, fala que é um projeto político de nação. Eles têm um projeto político para o Brasil, eles têm um projeto político para o mundo, que é esse, né, de extrema direita mesmo, né, e de uma supremacia, e a gente sabe quem são eles, tá? São aqueles, os de sempre, os sujeitos universais, como diz a minha amiga Isabel Belloc, né? Mestre Isabel Belloc, é o sujeito universal, aquele, né? Branco, hétero, cis, lá, sem aparente deficiência física, porque é isso, é assim que eles visualizam, né? Então, não dá, né, para ter, por exemplo, não dá para ter pensar. Já viram alguma vez se pensar num presidente negro? Não pensa. Não passa sabe? Não passa por esse arcabouço que eles construíram desde sempre e vem se aperfeiçoando em querer nos destruir. Então, a questão da intolerância religiosa, né, e que é, sim, muito mais ampla do que a gente possa imaginar, porque é isso, eles vão criando um mecanismo tão potente que hoje eles estão em todos os segmentos, e segmentos aqueles importantíssimos para o desenvolvimento do país, que é o quê? Eles estão na educação, eles estão na saúde, eles estão, inclusive, no lazer, porque é o lazer como eles entendem, né? Por quê? Porque, para eles, o capitalismo é um Deus, é uma religião. O capitalismo é uma religião para essa gente. Então, sabe, diferente daquilo que os povos originários, que os povos, né, descendentes de africanos pensam. Agora, também, nós não podemos querer que, né, na vivência que nós temos hoje, construir essa homogeneidade, né, de que todos caminhamos, né, ela é importantíssima. Mas nós temos que estar muito atentos que nem sempre esses que se aproximam de nós, né, realmente querem abrir mão, né, eu nem falo em abrir mão, mas querem colocar o seu privilégio à disposição da nossa luta. Nem sempre, tá? Nem sempre. Muitas vezes eles querem falar por nós, de nós, aquilo que pensam que nós somos, ou aquilo que eles querem que a gente continue sendo. Então, eu sempre tenho dito, né? Quem quer estar conosco, né, que não faz parte desse movimento, no mínimo tem que ser nossos escudos. No mínimo tem que ser nossos escudos, porque nós sempre fomos, né, escudos da sociedade brasileira como um todo. Então, acho que é por aí, né? E aí, eu preciso terminar essa frase com um fora Bolsonaro, né? Me desculpe, porque não está fácil. E, pela ciência, né? Viva a vacina. Bom, primeiro, nós temos que observar que há um erro de as pessoas acharem que o movimento negro é totalmente de esquerda. Uhum. O movimento negro não é só de esquerda. O movimento negro, o movimento negro. A história do movimento negro tem mostrado isso desde a Frente Negra, né? Que sempre houve no seio do movimento o debate entre os conservadores, liberais e tal, e os socialistas, né, e os independentes. Sempre houve isso. As pessoas têm maneira de querer que o movimento negro dê conta, né, de uma unidade que nenhum outro grupo político dá. Eu saiba, os trabalhadores têm várias centrais sindicais, são vários partidos de esquerda, né, para unir uma desgrama, mas do movimento negro, o racismo ele é tão perverso que as pessoas querem olhar o movimento negro de uma forma que ele tem que dar resposta a algumas questões que faz parte da sua pluralidade. Embora o discurso hegemônico público sempre foi progressista. Quando eu digo progressista, é que ele vai além da esquerda orgânica, né? Pelo contrário, sempre foi minoritária.
na verdade, do ponto de vista, né? Mas os progressistas sempre foram maioria. Basta lembrar o Brizola, né? O PDT, né? Nós vamos ter, nos anos 80, 2 governadores negros eleitos diretamente, um no Rio Grande do Sul e outro no Espírito Santo. As pessoas esqueceram disso. E tinha um conservador lá no Sergipe, que morreu agora, o ano passado. Né? O governador de Sergipe. Você tem 3 governadores nesse cenário. Então, o que eu chamo atenção é que não dá para poder exigir do movimento negro uma coisa que faz parte da pluralidade. Por mais que eu discorde, eu sou progressista, né? Eu sou uma pessoa extremamente ligada à esquerda, tenho minha formação nesse lado, mas eu sou obrigado, como historiador, a compreender isso. Primeira coisa, eu queria falar sobre isso. A história do movimento, os embates internos do movimento, né, sempre foi isso, e às vezes até nós cometemos muitos erros. Eu dou um exemplo disso na própria criação da Fundação Palmares. Quando Sarney criou a Fundação Palmares, né, e que o Carlos Moura foi escolhido, eu era do grupo que fomos fazer protesto. Porque era petista e a PT achava naquele momento que era protesto, que era pequeninito, né? Nós achávamos isso. No entanto, ninguém quis extinguir a Fundação Palmares quando o PT chegou ao governo. Deu um novo papel para a Fundação Palmares, ou melhor, fortalecer o seu papel institucional, que é o que todos nós esperamos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, né? Não foi fácil, nós já cometemos muitos erros, faz parte da nossa juventude, né? De compreender um pouco sobre isso. E eu sou do time que eu não dou muita importância para esses 2 personagens que vocês falaram. O problema não é esses 2 personagens. O problema é a estrutura com que eles estão ligados, né? Eu prefiro muito mais bater no cara que está lá em cima do que eu ficar gastando a minha energia com esses moços. Porque, primeiro, que é uma direita muito burra. Eu chamo a atenção que nos anos 60 e 70, tinha um deputado da Arena, em plena ditadura militar, em São Paulo, chamado Adalberto Camargo. Ele tinha um discurso extremamente ligado à questão racial. O cara criou a Câmara de Negócios Brasil-África. Ele é que vai forçar o governo a ir a Angola. Ele, quando vai a Angola, ele leva o disco do Martim da Vila, que era ligado ao Partido Comunista, que era ligado ao Aristocrata Clube, Adalberto Camargo. Naquela época, os deputados tinham uma bolsa de estudo que dava para o pessoal estudar em universidade. Ele dá a bolsa para um dos maiores ícones de esquerda que nós temos, que era o Hamilton Cardoso. Todos nós somos da geração do Hamilton Cardoso. Então, chama a atenção que tinha uma chamada direita, mesmo no movimento, com um discurso contraditório que nós achamos, mas ligado à questão racial. Esses 2 não têm isso. Um não tem nem proposta, virou deputado, não sei nem por quê, mas se tu perguntar qual é a agenda dele, ele não tem, ainda fala bobagem, né? E o outro é um provocador, né? O cara é um provocador. Eu prefiro não dar, eu não respondo. Quando a imprensa me liga, eu não falo quem quer falar. Porque é como se a gente fosse ficar gastando a nossa energia com ele e fosse o problema entre os negros. Não é entre os negros. O problema não é entre os negros. O problema é outro. É o projeto que está colocado. Porque ele é passageiro. Percebe? Se na próxima eleição pular fora, acabou o cara. Ele vai ficar esquecido. E inclusive, respeitando o pai dele, que é um grande militante nosso, o pai dele é um grande militante nosso, né? Um escritor, uma pessoa muito comprometida, eu não gasto muito minha energia. Até porque ele não é essa ameaça toda. O mais perigoso é o vereador de São Paulo. Esse é um discurso mais bem articulado, com uma pauta mais bem articulada. O menino lá de São Paulo. Fernando Rodney. Nem quero dizer o nome. Diga a vocês, mas eu não quero dizer o nome. Eu sei quem é, mas eu não digo o nome. Eu acho que aquele ali é mais perigoso desse ponto de vista. Esses 2 não tem nem base popular. Que um se elegeu na esteira, né? Eu nunca vi. Manda o cara da Palmares fazer uma manifestação contra o zumbi. Ele nunca fez, ele só faz declaração, gente. Porque se ele tivesse força, ele faria uma manifestação pública. Ele não faz, o movimento negro faz. Aquilo que a Sandra Ali disse, o movimento negro é muito maior do que isso. Estamos agora organizando a Marcha Brasília, que eu espero que vocês também entrem na Marcha Brasília, que tem que botar todo mundo em Brasília, né? A caminhada, na verdade nem é marcha, a caminhada a Brasília,
que nasceu lá em Sergipe, senão vão me matar. Né? Então, deu para entender? Todo mundo tem que entrar. Vamos fazer volume nisso aí. A grande questão central para nós é que o problema não é dos negros, é da sociedade brasileira. Então, por que eu vou ficar gastando minha pólvora com esse sujeito? Eu não vou gastar minha pólvora com esse sujeito. Então, o pessoal me pede, né, manda para mim uma série de coisas e tal, eu não respondo. Porque você tem que saber na sua estratégia qual é o seu objetivo, o que você quer atingir. Isso aí é perder tempo. Né? Os dois moços, por enquanto, é perder tempo. Porque se eles fossem, de fato, eficientes, capazes, aí eu estaria preocupado. Mas não são. Aí eu estaria preocupado dizer para você, e o negócio está feio para nós, entendeu? Mas eles não mobilizam. Percebe? Eles não mobilizam. Uma coisa é ser usado como propaganda, né? E a outra coisa é ser liderança real. Eles não são lideranças. Entendeu? Um se elege na esteira do outro, então não mostrou ainda, de fato, é mais a estrutura do outro. Então eu vou bater na fonte. Eu acho que, às vezes, o nosso pessoal perde muito tempo, né? Muito tempo. Eu sou da velha escola da tática e da estratégia, entendeu? Para mim não é nem tática bater nos caras, entendeu? Porque isso não é, pelo contrário, parece que é uma briga entre nós. A gente tem que sair dessa armadilha, porque são armadilhas montadas. Quando a gente entra nela, a gente fica difícil de sair. Tanto que a minha geração, pelo que eu observo, poucas pessoas se contrapõem. Né? Finge que não existe. Porque quanto mais você não der confiança, mais cai no ostracismo. Porque é declaração, é botar na internet. A internet é muito importante, mas não é só isso. Agora, o dia que eles botarem uma manifestação, pelo menos com 5 mil pessoas, eu vou dizer para você, aí o negócio está feio. Né? Começa a me incomodar, mas por enquanto não é isso. Então a gente está gastando pólvora, né, com personagens que são utilizados num esquema e numa tática, aí sim, eles são usados do ponto de vista tático. Né? E a gente fica na tática do outro, porque não é uma coisa deles próprios, isso é uma tática. Né? Você vai lá e diz isso agora, você fala, não sei, tu acha que não é combinado? É combinado. Ele não fala porque é vontade própria dele. Né? Você tem uma pesquisa, alguma coisa ali, uma inteligência ali por trás desse negócio. Então a gente tem que saber sair dessa armadilha e fazer o que nós estamos fazendo, chamar para a caminhada Brasília, chamar para a agenda da Lei 10.139, isso que nós temos que fazer. Porque o ano que vem é um ano eleitoral. Esse ano não é um ano eleitoral. Temos que acumular força agora. Agora está na hora de todos os movimentos sociais, na medida que a questão racial cresceu no mundo todo, o Brasil tem que dar uma resposta positiva, do ponto de vista da mobilização, da pauta, das agendas. Toda vez que o movimento negro teve unidade para fazer isso, ele foi vitorioso. Foi em 88, a partir do primeiro encontro dos estados do Sul e do Sudeste, que tiramos o 88 unificado em todo o Brasil, embora o Rio acabou tendo uma expressão maior por conta do Exército, que nos cercou ali no Monumento do Caxias. Foi assim, o primeiro Enem em 91, quando tirou uma diretriz, e logo depois que o MNU não participou, mas logo depois o Edson Cardoso propôs pelo MNU a caminhada a Brasília, do centenário de Zumbi dos Palmares. Houve unidade entre nós, mesmo com o problema que houve anteriormente, em 91, mas nós fomos juntos, fomos vitoriosos. Foi ali que apareceu a primeira agenda pública de políticas públicas do Estado, foi no governo Fernando Henrique, certo? E foi assim em 2001, na Conferência de Durban. A Conferência de Durban nasceu e tal, e que acabou virando programa do PT. Né? O Márcio me diz isso, né? Nós pegamos e virou programa do PT, um programa de governo, que não tinha. Porque nós fomos a Durban, que é a maior delegação que teve, tanto no Chile, primeiro na Conferência Regional, onde fizemos valer o capítulo do Afrodescendente, e fomos para Durban. Mais de 300 pessoas, imagina que você está em Durban, mais de 300 pessoas. E lá fizemos uma marcha, inclusive, uma caminhada na época, lá na rua e tal. Então, o que chama a atenção, assim, toda vez que o movimento negro conseguiu ter unidade, ele foi vitorioso. Então, nesse momento, nós temos que fugir dessas táticas do adversário e criar táticas próprias para a execução da nossa estratégia. A estratégia é acumular força para que a sociedade consiga dar uma resposta e a gente consiga estar no jogo do que vai acontecer em 2022. Essa é a nossa estratégia. Essa galera é outra praia, né? Se for dar palanque para eles, eu estou dando palanque. Então, eu prefiro não dar palanque. Né? Não dá para ficar batendo pau para maluco dançar, como diz aqui na Mangueira. Eu moro na Mangueira, na comunidade, né? Não dá para ficar batendo pau para maluco dançar.
eu não bato palma para maluco dançar. Então, eu não vejo eles um risco ainda. Eles não são risco. O risco é a estrutura e o projeto que utilizam eles. Né? Então, a gente tem que saber como vamos lidar com isso e qual é a estratégia que nós vamos, na verdade, construir. Assim que eu respondo essa questão sua, eu acho que a unidade nossa é fundamental, eu acho que o diálogo com outros grupos, como os de vocês, com o LGBT, com as mulheres, com os indígenas, com os cristãos progressistas, né, com outros grupos religiosos, para nós ele é fundamental. É isso que nós temos que fazer. Só assim nós vamos conseguir ampliar a democracia. Olha que eu mesmo acho que é uma questão liberal, mas que nesse momento tem que ser fortalecida. Não tem jeito. A democracia, o Estado laico e as liberdades estão sempre no meu discurso, se você observar, na minha fala. Porque, do ponto de vista da estratégia, se a gente mantém a democracia, mesmo ela sendo liberal, a gente pode falar. Se a ditadura vira real, está todo mundo preso, ninguém pode falar bodega nenhuma. Não posso nem xingar o cara. Entendeu? Então, é isso que nós temos que dar força agora. Então, eu acho que, não, vamos para cá, porque eu não sei o quê, eu acho bobagem. Isso é coisa na minha opinião, de pessoas que não viram, não sabem o que é a ditadura militar. Né? Não sabem o que é o cerceamento das liberdades. Então, vamos tentar... É igual o outro, né? Vamos continuar respirando, senão vai faltar respirador. Depois que faltar respirador, já era. Então, a democracia está, né, no CTI, e a gente tem que tirar ela do CTI para ela não ir para o respirador. Entendeu? Então, eu acho isso que nós temos que fazer, e também quero aqui mandar a minha solidariedade às famílias de vítimas do Covid. Eu mesmo tive Covid, né? Fiquei no CTI 13 dias, né? E, assim, as famílias, sem solidariedade, e dizer que está mostrando quanto as autoridades públicas são irresponsáveis com a grande maioria da população, inclusive os negros, os pobres, né? Os indígenas, que são as maiores vítimas, né? dessa doença. E vacina já, para agora, entendeu? Acho que é isso que nós temos que centrar aí o nosso debate. Na verdade, não é no Sérgio Camargo nem no outro moço. Na verdade, nós temos que centrar o nosso debate na democracia, na liberdade, na luta antirracista, percebe? E ele fala o que ele achar que ele pode fazer, até porque eu defendo a democracia, né? Tem que defender o direito de falar a bobagem dele, entendeu? Então, não tem problema nenhum. Agora, tem que acumular força para construir uma possibilidade de fato, uma sociedade que nos respeite e que nós possamos ter espaço. É só isso, quero agradecer aí Essa foi a última pergunta, né? Pelo que eu vi, não é isso? Exatamente. Então, eu quero agradecer o Movimento Brasil Laico pelo convite. Eu não digo que é convite, é convocação, né? Porque, na verdade, pessoas acham que eu sou inacessível, né? No fundo, muita gente acha isso, mas tendo espaço na agenda, eu estou aí, eu acho que é o meu papel há 40 anos, mais de 40 anos que eu faço isso, na verdade, a minha vida é essa, né? Aí a Sandra sabe disso, e é um prazer maravilhoso estar aqui com a Sandra. É o que ela falou, a gente não tem essa coisa de disputa entre masculino e feminino, acho que isso é uma coisa muito ocidental. Nós temos uma coisa de junção, né? De equilíbrio. Né? Os africanos têm a ver com isso, é equilíbrio. Né? Uma força da Isiá não existe sem os Oxô, né? A gente sabe disso. E o Babalaô não existe se não tiver a PTB, isso também existe, todos nós sabemos disso. Então, é um equilíbrio. Eu acho que, às vezes, que o discurso ocidental, mal empregado nas nossas tradições, ou na nossa perspectiva, nos cria problemas. A gente fica brigando um com os outros, entendeu? Então, eu acho que, mais do que brigar, de querer se colocar no espaço, ser mais importante, é essa unidade, é essa junção de energia, né, que ela é fundamental. Né? À toa que ela está na nossa ancestralidade. Né? E, como a Iá disse lá no início, nós não somos imagem e semelhança, é coisa ocidental, nós somos sua partícula. Nós viemos da água e da terra, recebemos o fogo e o ar. Por isso que nós viramos seres humanos. Foi assim que o homem foi criado. Está na nossa tradição. Né? Então, nós viemos da natureza. Então, consequentemente, é esse equilíbrio. São 3 forças fundamentais: a água, a terra, o ar e o fogo. Isso é equilíbrio. Qualquer sacerdote sabe que ele tem que dominar os orixás, é isso, Vodum é isso, Iquice é isso, ou um ancestro divinizado. Então, nome dos nossos ancestros que nos trouxeram até aqui, vamos continuar nessa batalha e negar isso para as novas gerações que já estão aí, metendo bronca aí, né, atrás da gente. Vamos lá, que eu acho que isso é importante para todos nós. Um abraço para todos vocês e agradeço aí essa oportunidade de estarmos aqui trocando essa ideia.
Maravilhoso, Babalu. Ivani, muito obrigada pelas palavras. Vamos lá. Sandali, por favor. Então, eu queria também agradecer ao convite, estamos à disposição, e dizer que aquelas pessoas que ainda têm, né, resquício de colonialidade, aqueles que não conseguem destruir o colonizador dentro de si, né, e que fizeram um pacto para nos destruir, eles precisam ouvir, né, que nós, com os ouvidos de escutar, que nós não vamos sucumbir. E daí, juntando com os movimentos que o Babalau Ivani trouxe, né, é importante também lembrar da Marcha das Mulheres Negras, em 2015, que também é um demarcador, né, na nossa história, e dizer que nós continuaremos lutando até que os muros sejam derrubados e que nós possamos viver num país que respeite o outro como o outro quer ser respeitado, e que a única arma a ser empunhada seja o diálogo e o respeito incondicional à humanidade do outro, mesmo que esse outro seja alguém que não respeite a humanidade, né, do outro. Porque se ele não respeita a humanidade do outro, certamente ele terá que prestar contas disso. E que não vai ser para nós que ele vai prestar contas, né? Então, isso, né? Gostaria de dizer que a gente está aqui à disposição, aqui no Rio Grande do Sul, né? Com essa energia, com essa força. Agradecer a vocês, essa juventude maravilhosa, né? Agradecer ao movimento e dizer que a gente já está lá inscrito já está inscrito no movimento também e somos parceiros para todas as lutas. Um abraço, um beijo e que sejam abençoados, assim como nós queremos ser abençoados por vocês. Muito obrigada, Ia Sandali. Muito obrigada, Babalu, Ivani dos Santos. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós aprendemos muito, muito, muito com essas aulas de hoje. Ambos deram aulas para nós. Acredito que tudo que foi dito hoje é muito importante, né, para essa quebra de estigmas que existe em volta das tradições. E, mais uma vez, eu gostaria aqui de divulgar esse canal que é tão bonito, chama Aflorescer, que são pessoas jovens, inclusive convido vocês a conhecerem, são pessoas jovens que estão criando conteúdos a respeito desses assuntos que nós falamos aqui hoje. E tem um canal no YouTube e tem um Instagram, Projeto Aflorescer, um projeto lindíssimo, e inclusive me lembrou muito um vídeo que elas fizeram que chama Epistemicídio, que tem a ver com esse apagamento, é muito bonito, convido vocês a assistirem. No mais, venham para o Movimento Brasil Laico, juntem-se a nós, né? Vamos conhecer e ampliar essa diversidade que existe no nosso país. Muito obrigada, uma boa noite a todos, obrigada audiência, obrigada Rodrigo, e até a próxima. Calma aí, não saiu ainda, só para falar rapidinho. Toda segunda-feira nós nos encontraremos aqui às 8h30 da noite. Hoje começamos o nosso ciclo de live sobre afro-brasileirismo religioso. Na semana que vem, dia 1º de fevereiro, será sobre espiritismo. Dia 8 de fevereiro, sobre o ateísmo. Dia 15, o paganismo. Dia 22, educadores laicos. E aí, de março, agnosticismo. Dia 8 de março, mulheres e Estado laico, não poderia ser outra coisa. Dia 15 de março, evangélicos. Dia 22, indígenas. E dia 29 de março, mesa da diversidade. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu espero encontrá-los, não só assim virtualmente, mas um dia presencialmente. Foi uma aula incrível. Eu mesmo vou assistir novamente, e pelos comentários no Facebook vocês vão ver que o pessoal está maravilhado. Muito obrigado pela presença de vocês, pela palavra, por essa carga tão grande de conhecimento e sabedoria. E uma boa noite a todos, e espero todos vocês na semana que vem. E continuamos. Só para fechar, fora Bolsonaro.
Fora Bolsonaro. Ok. Um abraço, boa noite a todos. Muito obrigado.